mais tempo Não, eu lembrei dessa espinhela. morando na casa de Candeeiro? Não, a gente não morou não, a gente no Visgueiro, no bairro do Visgueiro, no Baixo da Gama, existia o Visgueiro, existia uma senhora chamada Dona Creuza. Ela tem um ilê, que é a casa de matriz africana, que antigamente era muito discriminado em Xangô, uma furava bombo, quebrava e tal. Ela deu esse espaço pra gente, fazer capoeira, deu espinhela. Né? E a gente vinha do Rotary, e aí a gente encontrou um amigo, e ele cedeu esse espaço pra gente treinar capoeira. A gente treinou capoeira lá até não levar o coletivo. Como levamos o coletivo lá, né, a gente gostava de segurar o chinelo para tirar com uma armário pulada, que hoje ninguém dá, é difícil dar, mas a gente dava armário de coxa pulada, né? E numa dessas armadas, a sandália saiu da mão e quebrou lá o santo dela lá, ela ficou meia brava lá, né? E chegou uma discussão e a gente parou de ensinar lá capoeira. Mas ela deu apoio a gente, foi uma das primeiras academias. A gente não tinha formação, a gente não sabia que a capoeira ela ia chegar onde ela está hoje. A gente não tinha assim segmento nenhum, nem de bimba, nem de pastinha. A gente fazia uma capoeira chamada ângulo regional, que a gente jogava em cima e embaixo. O estoque era tocado Angola, São Bento Pequeno e São Bento Grande, né? Nunca imaginava que São Bento Grande de bimba, São Bento Grande de Angola, não. Era Angola, São Bento Pequeno e São Bento Grande, né? Os demais toques eram o quê? Cavalaria, né? E una fúnebre, hoje tem una de formado, hoje tem una solo, hoje tem tudo, né? Tem várias coisas. Mas cada um tem direito de fazer o que quer. A capoeira hoje nessa diversidade toda, cada um faz o que quer com ela. E como a Pastinha falou que ela é genuinamente brasileira, todo mundo faz o que quer. Mas a gente no início da capoeira, quando eu iniciei a capoeira, o Rotary começou em 75 para 76, não foi? A escola Rotary, quando eu cheguei na capoeira, já existia a escola Rotary, né, com o companheiro Marrom, né, com o Brucutu, que era um rapaz baixo também, forte, grossinho, que andava muito de touca, né. Existia também esse sabe que a turma chamava, de curu, que andava muito com Marrom, né, na época era uma época de touca, aquela touca de crochê. A gente andava muito de touca. Eu não tinha cabelo assim que nem eu tenho hoje enrolado, né? Eu tenho muitos anos de cabelo, mas eu não tinha. Né? E a capoeira da gente era a capoeira por necessidade, para fazer a capoeira onde tinha volume de pessoas, volume de gente, a gente fazia a nossa manifestação do nosso formato, né? A gente não se espelhava em ninguém, porque também não tinha. O único espelho que a gente tinha era os vinil, né? De Caiçara, na época que a gente tinha, de Mestre Limão, depois de Suassuna. Né? A gente agradece hoje porque tinha isso. Birimbau a gente, né, pegava uma vara, que na época tem muita casa de taipa, a gente chegava a arrancar as varas da casa para fazer a vara, não tinha nem cabaça, não sabia nem o que era que eu tava. Chegou até botar lata de leite ninho, né? Outro tirar negócio de botar álcool dentro do coco pra gente girar e colocar, até chegar na cidade. Né, quando chegou o desfile de escola de samba, a gente foi chamado e lá a gente viu que poderia botar a capoeira. Enquanto a gente estava no intervalo de desfile de escola de samba, a gente começou a se manifestar, né, e aí a turma começou a jogar um dinheiro assim, a gente começou a pegar e a gente viu que dava pra gente ganhar dinheiro. Aí no outro dia a gente foi pra cidade. E chegando lá, tinha aqueles caras naquela época, borrachinha, que fazia exibição, né, cafurinha, foi aquela palhaçada que ganhava dinheiro, e a gente, aí o Teté, quando a turma falava de Teté, que era caceteiro, que era aquilo, não, o Teté ele tinha medo de perder esse espaço que alguém tomasse pra gente parar de ganhar o dinheiro, então era por isso que ele lutava pra correr os caras, não era só ele, era nós, porque ele era o carro-chefe e a gente ia atrás, né, por exemplo, se ele desse um chute... Você se lembra de alguns que estavam com o Teté, mais ou menos? Alguns que estavam com o Teté nessa época? Lembro, né, contava dedo, o Teté, como estava com o Teté era quem? Era Vado, o irmão de Cancão, né? Vado, que existia Vado, o Cancão, o Espinhela, né? E o Azambuja, que era, né, meu irmão. O irmão de Espinhela, né? Marrom, né, Reinaldo? O finado Marrom, né? O Brucutu também, que a turma chamava chamava de Guru, mas era chamava de Brucutu. Eu conhecia ele como Brucutu porque chamava ele de Brucutu, porque ele era embaixador, dava ele Marrom junto. Ele não relaxava um berimbau na mão. E subindo no morro, a gente tinha o Poeta, a gente tinha Mussolino, né? Saí muito depois que Cancão começou a namorar a menina lá, que tinha os pirratos pequenos, o Cid, até tinha na escadaria o Homero, um pirrato pequeno, e aí pronto, aí tinha Batista, tinha Barrão,
né? Então isso aí, isso era a época, isso que eu encontrei, né, na minha visão, mas como capoeirista, não como praticante daquilo, que jogava perna e que ganhava o dinheiro, né? Que ganhava dinheiro. Né? A gente, quando sobe o morro, a gente encontra a Galeria do Ritmo, né? Já tem Mestre Birajara, na época era cordel, a gente não usava corda, não tinha esse negócio de corda, a gente nem sabia o que era corda, a gente usava cordéis, era feito de rabo de rato, a gente comprava lá na cidade, lá, rabo de rato, e fazia nossos cordéis, né? E o marrom já era corda verde, amarela e azul, trançada. Todos nós a gente treinou capoeira com marrom, né? O mestre Birajara, ele tinha uma corda azul com branco, já estava no último estágio de mestre, e era chamado de mestre, né? E era o chefe do Morro da Conceição e já dava aula, ministrava aula na galeria. Por quê? Porque na galeria existia um cidadão chamado Zé Bico Doce, né? Que era da galeria e que nós fomos para lá para a galeria, estava um chamado Souza e Zé Bico Doce, que coordenava, né, o espaço para o mestre Birajara ministrar a aula. E aí a gente começou a frequentar a Galeria do Ritmo, né? E foi lá que a gente conheceu. Hoje em dia tem até a carteira aqui, está aqui, que ela é uma coisa legível, é original, não tem como negar. Aí você tem que entender bem, aqui tem data de fundação da Galeria do Ritmo. Grupo Senzala de Capoeira, fundado em outubro, dia 15 de outubro de 1969. Né? Aqui tem a assinatura do Zé Bico Doce e do Birajara. Né? Então, não tem nem como negar isso. Agora, só isso aqui. Quem já encontrou no morro, né? Veja bem, a gente era de baixo, a gente trabalhava assim, ó, espinhela no alto da foice ali, no alto de Fátima. Vizinho a espinhela estava o mestre Barrão, que era Marcos, que era Barrão, né? E descendo a ladeira tem o Zé Borges, que era o Teté, né? E no alto 13 de maio, assim, tinha eu, que eu chamo espírito. Então, o Teté namorava com minha irmã, que chegou a casar, né? E aí a gente, todo mundo da capoeira, mas a gente não tinha nenhum segmento, é bom entender. A gente, né, até a chegada de Zumbi Bahia, né, quando apareceu a academia. 79 mais ou menos. A academia de Boi Castanho. 78. 78, Boi Castanho. 78, 79. Academia de Boi Castanho, né? Mas acontece o seguinte, quando o Zumbi Bahia vem, você vê, nós fazíamos capoeira nessas regiões, mas já existia capoeira nessas regiões. Você vê, tinha vida já no morro. Você vai ver que quando o Zumbi chega aqui, já tinha meia-noite capoeira e branco. Ele encontra ele nessa academia lá, porque Antônio Carlos de Nóbrega, esse cantor hoje, que é um cantor profissional no mundo todo, a mãe dele morava em Poço de Panela. E a Academia Boi Castanho era na residência dela. E a casa está até lá hoje para você conhecer. Então, aí foi quando a gente conhecia que vinha de lá, do lado do Boa Viagem, que vinha Mulatinho, que vinha Delírio, que vinha esses caras para... Não era nem para a Academia Boi Castanho, era para a roda da Praça de Casa Forte, porque treinava na academia e a roda era na Praça de Casa Forte. E era pau. Entendeu? E era aquela capoeira doideira que a gente não sabe, era aquela capoeira luta, né? Cada um com sua história. Né? Aí a gente, né,